Prepare-se para uma viagem que ninguém mais ousaria fazer. Até o Sol. Acima da camada protetora da nossa atmosfera, você ficaria exposto ao impacto total da radiação letal do Sol. O ultravioleta queimaria sua pele em segundos. Em seguida, viria o câncer de pele. Depois, a catarata. Suas mãos estariam quentes o bastante para derreter chumbo, mas na sombra seus pés sofreriam um congelamento profundo. Estamos indo para o coração superaquecido do nosso sistema solar. Aqui, forças invisíveis dão origem a arcos de fogo tão grandes que engoliriam a Terra. Onde explosões solares alvejam o espaço com jatos de energia pura. Se o nosso planeta Terra estivesse próximo de uma destas, seria vaporizado em segundos. Hastes de hidrogênio quente. Este prado vermelho é invisível para nós na Terra, onde ficamos ofuscados pelo brilho intenso que existe abaixo dele. Aqui, jatos de calor sobem e descem, cada um com o tamanho do Texas e com 1.600 quilômetros de profundidade. E ainda mais abaixo, em seu núcleo, a temperatura é de 17 milhões de graus centígrados. Mas o planeta Terra está à distância certa desse inferno. Enquanto outros planetas são congelados ou escaldantes, nós, a 150 milhões de quilômetros, estamos em uma zona confortável. Um pouco mais perto, e os oceanos ferveriam. Mais distante, e a Terra seria um deserto gelado. Sem esta usina de energia, em apenas alguns meses estaríamos cobertos de gelo. Nós devemos nossas vidas a esta fúria do Sol. Indomável. O Sol sustenta a vida na Terra. Seu calor dirige nosso clima, evaporando a água dos oceanos e movimentando-a através dos continentes. A chuva e a neve tornam os terrenos adequados para a vida. Mas o nosso Sol não é apenas calor, também é luz. O milagre das plantas é sua habilidade em usar a luz do Sol para crescer. E após crescerem, criam um outro milagre. Através da fotossíntese, as plantas convertem a água e dióxido de carbono em carboidratos, liberando oxigênio. Como as plantas, os animais também aproveitam a energia do Sol. O calor do corpo de todos os animais já foi luz solar. Sem este calor, criaturas como o crocodilo não teriam energia para digerir seus alimentos. Uma câmera de mapeamento térmico mostra as áreas quentes, as protuberâncias nas costas do crocodilo que desenvolveram-se para captar o calor do Sol. Eles absorvem o calor através da pele, que o transporta para a corrente sanguínea. Os alimentos apodreceriam no estômago frio de um crocodilo. Nós também gostamos de nos deitar ao sol. E quando fazemos isso, obtemos mais do que apenas um bronzeado. Nossa pele começa a produzir ingredientes para as vitaminas que precisamos para sobreviver, usando reações químicas que são desencadeadas pela energia da luz do Sol. Nós devemos nossas vidas a esta imensa usina de força natural. Ela utiliza como combustível o elemento mais simples do universo, hidrogênio, o gás mais leve que o ar, que antigamente era usado para sustentar o voo das aeronaves. 1937, 70 toneladas de hidrogênio impulsionam o Heidelberg sobre Nova Jersey. Mas ocorre uma faísca. O gás se incendeia numa reação química. Mas o mesmo hidrogênio, através da fusão de uma reação nuclear como a do Sol, arrasaria Nova York.
Por isso, o Sol é melhor observado a uma distância segura. Lago Big Bear Mountain, onde o ar frio e tranquilo não é afetado pelas ondas de calor. O telescópio do Observatório Big Bear pode filtrar o brilho do Sol. Ele focaliza apenas uma frequência específica de cor. E um novo Sol é revelado. Deixando de ser um disco ofuscante e observando a luz emitida pelo hidrogênio quente, as características do Sol aparecem subitamente. Estas características refletem as variações do Sol, variações que, por sua vez, afetam a nossa Terra. As manchas pequenas e arredondadas são as áreas mais frias, manchas solares que localizam-se em uma superfície abrasadora. Labaredas, fissuras que se abrem, brilhando com mais calor à luz do hidrogênio. Estas manchas são algumas das áreas mais claras. Imensos filamentos, arcos de gás erguendo-se acima da superfície. Vistos de frente, eles são as linhas escuras que serpenteiam sobre a superfície do Sol. Estas mesmas características, quando vistas contra a coroa, são chamadas de proeminências. Elas curvam-se para o alto, grandes o bastante para engolir a Terra. Os segredos do Sol são revelados pelo alcance da radiação que ele envia para o espaço. Há muito mais na luz do Sol do que nossos olhos podem ver. Graças à internet, ninguém precisa visitar um observatório para estudar o Sol. O professor e escritor Ken Lang trabalha na própria casa em Boston. Ele dedicou grande parte de sua carreira a pesquisar o que faz o Sol brilhar. O segredo está na capacidade do Sol de comprimir os átomos de hidrogênio com tamanha potência que eles se fundem, transformando-se em hélio. O Sol brilha por fusão nuclear. A fusão de 4 átomos de hidrogênio e 1 de hélio. Primeiro um átomo de hidrogênio funde-se a outro, depois mais um e um quarto. Mas o hélio pesa menos do que 4 átomos de hidrogênio que o formaram. Então a massa é menor do que a que você utilizou. Essa diferença na massa é a energia que alimenta o Sol. Alguns quilos de matéria transformam-se em energia em uma bomba H. Mas a cada segundo, o Sol libera a mesma energia de 1 milhão de bombas H. Apesar disso, existe uma força que impede que ele se fragmente. A gravidade. Ela é forte o bastante para manter o monstro nuclear sob controle. A gravidade comprime o Sol, fazendo com que ele se aqueça por dentro. As partículas movimentam-se mais rapidamente, a fusão nuclear ocorre a uma taxa mais veloz. Isso gera uma pressão de dentro para fora que faz com que o Sol se expanda e esfrie-se novamente. Mas quando a fusão obriga o Sol a se expandir, a gravidade volta a agir. O núcleo se aquece e a fusão nuclear aumenta. Então o pêndulo fica oscilando entre a gravidade e a fusão. É como um cabo de guerra indo e voltando, mas sem vencedor. Tudo começou há 5 bilhões de anos, quando a gravidade agrupou uma nuvem de poeira cósmica. No núcleo, tornando-se mais denso e mais quente, o gás e a poeira fundiram-se. Cometas disparavam na direção do Sol recém-nascido. Hoje, o telescópio espacial Hubble observa o mesmo processo acontecendo em todo o céu.
Nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas. O Hubble aproxima-se delas e nos mostra estrelas de todas as idades num ciclo de vida em que todas estão conectadas, porque as estrelas nascem de outras estrelas. Uma enorme estrela explode e enche o espaço com seus fragmentos. Os vestígios de sua morte unem-se aos destroços de inúmeras outras explosões. Estes resíduos vão se transformar nas sementes de novas estrelas. A nebulosa da Águia, o caldeirão da criação. Nuvens imensas de estrelas mortas há muito tempo. No seu interior, estrelas, planetas, talvez até mesmo vida, tudo isso esperando pela iminência do nascimento. Mas no gás e na poeira que formam a nebulosa de Orion, a gravidade já reuniu os destroços e deflagrou o fogo celeste. Novas estrelas com bilhões de anos para brilhar. Da história estelar universal, agora voltamos ao nosso Sol. O que se vê no Sol depende de como ele é observado. Além das cores visíveis, existem os raios-x invisíveis, raios ultravioleta, raios infravermelhos e ondas de rádio. As partes mais interessantes do Sol estão em comprimentos de ondas visíveis. Elas fornecem uma nova perspectiva. Da mesma forma que a sintonia de uma TV, cada novo comprimento de onda fornece uma nova imagem, uma vez que a maior parte desta radiação invisível é absorvida pela atmosfera. Nós lançamos satélites. 5, 4, 3, 2... Cabo Canaveral, dezembro, 1995. Espaçonave Atlas. O satélite Sorro paira no espaço em um ponto especial, a 1.600.000 quilômetros, onde a força gravitacional da Terra é tão forte quanto a do Sol. Este observador do Sol, alimentado pela energia solar, encontra-se equilibrado entre os dois. NASA, Centro Espacial Goddard. Os cientistas aqui estudam as imagens que o Sorro enviou para a Terra durante vários anos. Mas em 1998, o controle da missão perdeu estas imagens quando o Sorro girou em relação ao Sol e sua energia falhou. Tudo o que eles podiam fazer era aguardar e esperar que a espaçonave voltasse à posição de frente para o Sol. Lentamente, isso aconteceu. Imagens da galeria do Sorro. Se os nossos olhos pudessem ver a radiação ultravioleta, então a aparência do Sol seria mais ou menos esta. A visão de raio-x mostra manchas brilhantes e quentes. Observando a luz do hélio, uma coroa turbulenta é revelada. Aqui, os gases são movimentados por uma força invisível. Magnetismo. É ele que dá forma ao Sol. Os padrões que nós observamos no Sol são os mesmos das linhas dos campos magnéticos em torno de um ímã na Terra. O magnetismo molda, dá forma e comprime tudo o que nós vemos no Sol. Ele energiza explosões potentes. Ele aquece a coroa solar. O magnetismo invisível governa o Sol. O Sol é tão quente que seus átomos de hidrogênio são desmembrados. O que sobra é o plasma, partículas escaldantes e eletricamente carregadas. E onde houver magnetismo, o plasma vai agitar-se. Aqui, nada fica estático. Este roda-moinho incontrolável é um furacão solar com 1.600 quilômetros de largura. E abaixo da superfície brilhante e visível, a convecção ergue gigantescas labaredas de plasma da fornalha sob pressão, mais abaixo.
Ainda mais fundo, o plasma abrasador, prisioneiro do campo magnético, serpenteia em rios de fogo. O Sol está em constante movimento. Os mapas mostram que o plasma movimenta-se em velocidades diferentes nas diversas camadas. O vermelho é mais rápido, o azul é mais lento. As partículas elétricas giram em redemoinho dentro do Sol. Mais depressa no Equador, mais lentamente nos polos. E essa diferença de movimento produz o magnetismo do Sol. Isso pode ser estudado com o telescópio McMath. O coração deste observatório é um buraco na montanha, com um espelho no topo. Don Jennings veio aqui para estudar o magnetismo do Sol. Apesar dele jamais alcançar a Terra, isso não vai impedi-lo. O tubo em que este telescópio foi construído precisa manter uma temperatura muito constante. E, então, construindo dentro da montanha é como tê-lo dentro de uma caverna. O ar dentro do tubo não é tão turbulento e fornece uma imagem muito mais nítida. Ele tem um espelho no alto que capta os raios de sol e os envia a 90 metros de profundidade pela lateral da montanha até outro espelho que recebe o raio e o focaliza, formando uma imagem exatamente onde nós temos nossos instrumentos preparados. É possível ver uma grande mancha solar. E o mais incrível para mim é aquela mancha solar ali atrás. São duas manchas solares desta vez e não uma só. E como estamos planejando mapeá-las? Alinhe a fenda ali e deslize para... Don e Pedro Sada são mapeadores de campos magnéticos. É um trabalho duro. A paisagem e as manchas solares mudam constantemente. Manchas solares são áreas em que o campo magnético é muito forte e a atividade na superfície solar é muito intensa. E nós queremos estudar a estrutura dos campos magnéticos na região das manchas solares e também observar como elas mudam de hora em hora, de um dia para o outro. Para estudar o objeto mais quente do nosso sistema solar, eles precisam ir para o outro extremo de temperatura. Nós precisamos encher nossos instrumentos com hélio líquido e nitrogênio líquido porque há um sensor dentro deles que precisa ser mantido a apenas alguns graus acima do zero absoluto a fim de operar corretamente. O que se vê aqui é um pouco do hélio saindo e formando vapor d'água no ar. Mas não se trata só de fumaça e espelhos. Há muita ciência séria acontecendo por aqui. Don e Pedro não podem medir diretamente o magnetismo do Sol, mas conseguem ver seus efeitos. O sensor congelado vai observar a radiação infravermelha do Sol e calcular as mínimas variações em sua cor. E agora está tudo pronto. Don, você pode instalar os filtros enquanto eu coloco a agulha no lugar, por favor? Ok. Campos magnéticos fortes alteram a coloração de algumas das luzes do Sol. Don e Pedro sabem qual deveria ser a cor, e observando o quanto ela mudou, eles podem mapear a força do magnetismo em torno de uma mancha solar. Ok, Don, eu vou focalizar a câmera para nós podermos ver melhor a mancha solar. Ok, faça isso. Eles criaram uma imagem de como o magnetismo se comporta em torno das manchas solares. O campo magnético proveniente daquela mancha solar é quase como uma fonte que eleva-se no centro, muito concentrado, depois se espalha. E geralmente as manchas solares ocorrem em pares, ou talvez mais. E o campo magnético é proveniente de uma das manchas, talvez como no Polo Norte, de um ímã, e passa para outra mancha, que seria o Polo Sul. Dentro do imenso ímã do Sol existem estes outros ímãs. O plasma do Sol rastreia as linhas de campos magnéticos entre os polos norte e sul. Quando o Sol fica mais ativo, o magnetismo é mais complexo. Então, a superfície é transformada em um tapete de agitação magnética. É isso que acarreta o surgimento de mais manchas solares.
As manchas solares parecem escuras porque são mais frias do que o resto do Sol. As manchas formam-se onde o magnetismo é mais forte. O campo de força invisível desvia o calor em ascensão daquelas partes da superfície, tornando-as mais frias. Se você pudesse entrar no centro de uma mancha solar, veria que ela apresenta uma ligeira depressão. Tem mais ou menos o formato de um prato. As linhas do campo magnético do Sol estendem-se para o espaço. Às vezes, elas são delineadas por seus gases aquecidos e formam enormes arcos. Estas são as proeminências. As linhas magnéticas agem como tramas invisíveis, atraindo o plasma para fora. Elas podem pairar sobre o Sol durante semanas. Se você pudesse se aproximar de uma proeminência, veria milhares de quilômetros, talvez um arco grande assim, com materiais flutuando ao longo do campo magnético. Não se vê o campo magnético, só se vê o material brilhante. Arcos de gás que poderiam ir da Terra até a Lua. As linhas de campos magnéticos, quando formam uma proeminência, seguem um padrão de forma igual ao que vemos em torno de um ímã, e é o mesmo padrão. Frequentemente, elas começam como pequenos arcos e depois aumentam. E durante um período de tempo, elas podem se desconectar, e o material então passa a flutuar no espaço. Um imenso estilingue solar lança longe milhões de toneladas de partículas. Pode até parecer lento, mas este plasma está a uma velocidade tamanha que poderia cruzar os Estados Unidos em menos de 1 minuto. Indicadores solares para 28 de outubro seguem. Fluxo solar 108 em Boulder A. Indicador 10. Repetindo, fluxo solar 108. Boulder, Colorado. Este é o Centro Nacional Atmosférico e Espacial. No Centro de Operações Atmosféricas do NOAA, nós monitoramos 24 horas por dia e 7 dias por semana. O indicador Boulder K0 100 horas UT em 29 de outubro era 3. Repito, Hoje, 3. Courtney Williamson é o meteorologista do centro. Outras pessoas pesquisam e mapeiam as atividades do Sol. Uma das nossas preocupações é a atividade explosiva do Sol. A atividade solar vai estar baixa. Estas áreas mais claras são áreas de campos magnéticos muito fortes. E às vezes estes campos magnéticos tornam-se muito carregados. Quando isso acontece, eles precisam liberar energia e fazem isso na forma de uma explosão solar. 8 minutos após uma explosão, a Terra é bombardeada por raios X e ultravioleta que causam pane nas telecomunicações. 1984, toda a comunicação entre o avião presidencial e o controle de terra foi interrompida. Quando o presidente e a senhora Reagan desembarcaram na China, o comandante em chefe do exército norte-americano já estava sem contato há várias horas. Não havia nada que ninguém pudesse fazer a respeito. Até as comunicações por satélites foram afetadas. Em uma tempestade solar, raios de energia incineram a parte mais alta da atmosfera da Terra. O ar rarefeito se expande, trazendo para baixo satélites que normalmente estariam orbitando mais acima. Mas as explosões não são o único resultado. As proeminências podem parecer com arcos brilhantes na coroa do Sol. Mas quando vistas de frente, elas aparecem como faixas escuras e finas. E recebe um nome diferente: filamentos. As faixas escuras são os filamentos. Eles localizam-se na parte mais alta da atmosfera solar e às vezes são lançados pelo Sol. Quando isso acontece, eles seguem um vento solar e propagam-se na direção da Terra. O vento solar é um jato de partículas carregadas emitidas pelo Sol.
Nossa estrela sofre constantes explosões, enviando milhões de toneladas de elétrons e prótons para o espaço a cada segundo. Nossa primeira pista para a existência desse vento surgiu há algumas décadas com os cometas. 1986, cometa Halley. Atingidos pelo calor do Sol, seu gelo e poeira cósmica evaporam. 10 anos depois, o cometa Hale-Bopp, visto com duas caudas. Uma delas, um rastro amarelado de poeira e detritos que cobrem a trajetória do cometa. A outra cauda é de um azul elétrico. É gás brilhante, são partículas carregadas e, como uma biruta, movimenta-se na direção daquele vento solar. Esta cauda sempre aponta para a direção contrária ao Sol. Mas existem maneiras melhores do que cometas para ver o vento solar no espaço. Os satélites alimentam os monitores no Centro Nacional Atmosférico e Espacial. Estas são a densidade, a velocidade e o campo magnético do vento solar. Elas mostram a Joe Canches exatamente como o vento solar está soprando. No momento, a velocidade está em torno de 1.600.000 km por hora. Se fosse o dobro disso, nós teríamos uma condição que sabemos estar relacionada a atividades intensas de tempestades geomagnéticas na Terra. O Sorro pode vislumbrar a tempestade no horizonte. Como um disco no centro para filtrar o brilho do Sol, ele vê as partículas que estão sendo emitidas pelo Sol. Elas atingem o sensor da câmera e faiscam. Várias explosões de partículas vão bombardear o campo magnético da Terra. Isso tem um preço, às vezes com consequências devastadoras para o planeta. Esta imagem computadorizada mostra o campo magnético da Terra sendo bombardeado em 1997 por gigantescas rajadas de vento. O campo magnético normalmente calmo, mostrado aqui em cinza, sacode violentamente conforme as ondas de partículas o atingem. Tempestades como estas podem derrubar nossas centrais de energia elétrica. As mudanças bruscas no campo magnético agem como um dínamo, gerando eletricidade nos cabos de alta tensão. Os circuitos falham ou queimam. Quebec, 1989. Esta manhã, 6 milhões de pessoas em toda Quebec acordaram na escuridão. Os funcionários da Hydro-Québec acham que o blackout foi causado pelo Sol. Escuridão em Montreal. Mas luzes para o resto da América do Norte. As partículas que derrubaram energia em Quebec alcançaram a Terra e produziram a aurora boreal e austral. Elétrons em alta velocidade jorram pelas linhas de campos magnéticos da Terra. Como a eletricidade que faz brilhar uma lâmpada de neon, eles colidem com o oxigênio da nossa atmosfera. E brilham. A quantidade de energia liberada pelo Sol é fenomenal. Se nós pudéssemos, de alguma forma, armazenar toda a energia que atinge a Terra em um único dia, ela seria suficiente para suprir a necessidade de energia do mundo inteiro durante 30 anos. Se pudéssemos aproveitar essa energia. Quando se trata de energia solar, Dave Reeves sabe que é preciso pensar grande. Barstow, Califórnia. Bem, estamos na maior usina de energia solar do mundo. Dave tem mais de 1 milhão de metros quadrados de refletores. Nós produzimos energia suficiente aqui, na média, para cerca de 50 mil casas.
Em seus gigantescos campos na Califórnia, apesar de não cultivar nada, ele ainda consegue ter uma colheita. Estamos recolhendo a energia do Sol, concentrando-a com esses refletores em forma de parabólica para um tubo central, onde temos um fluido que aquece e depois transporta esta energia em forma de calor para conversores de calor que a transformam em vapor. O fluido dentro do tubo é óleo, aquecido pelo calor do sol. Mais quente do que chumbo derretido, cada metro quadrado de refletores capta energia suficiente para alimentar 5 aparelhos de TV. Da luz do sol, às luzes elétricas. Apesar de ter programado 500 mil de refletores para seguirem a trajetória do sol no céu, alguns raios solares ainda escapam de Dave. Nós contamos cerca de 30 dias nublados por ano, além de dias que são parcialmente nublados. Mas isso ainda nos deixa uma grande maioria de dias claros e ensolarados. A energia solar jamais vai fornecer toda a nossa eletricidade. Mas por que tentar captar a energia de uma estrela a 150 milhões de quilômetros de nós? Algumas pessoas querem uma estrela um pouco mais próxima. General Atomics, San Diego. Bem-vindos à fábrica de estrelas. É aqui que eles se atrevem a fundir átomos. Em um certo sentido, nós somos como uma mini fábrica de estrelas. Nós produzimos algumas coisas muito quentes aqui, muito mais quentes do que qualquer outra coisa na Terra. Rick Lee vai entrar na pequena câmara, onde os cientistas estão tentando produzir uma estrela na Terra. Ele veste roupas protetoras para manter a asepsia. Um contágio a 200 milhões de graus de temperatura causaria danos inimagináveis. Esta fábrica de sóis é a última tentativa de um sonho de 50 anos, uma fusão nuclear controlada. É um monstro da engenharia. Tudo isso para tentar reproduzir o que o Sol faz todos os segundos de todos os dias. Apesar de ser um cientista, para embarcar nesse projeto, Rick precisou aperfeiçoar-se em uma arte. Bom, é meio apertado aqui. É como dar à luz. Mas se eu ficar de lado e for avançando por aqui... Espera. Girando um pouquinho... Colocando os pés aqui em cima e andando pela parede, não é assim tão difícil. O Sol comprime os átomos juntos com a gravidade. Rick utiliza uma outra força. Usaremos campos magnéticos muito fortes para comprimir estas partículas. Tempo suficiente para se fundirem. Até podemos pensar nisso como uma garrafa magnética. Eles começam injetando uma pequena quantidade de gás no anel. Eles usam eletricidade para separar seus elétrons e transformá-los em plasma carregado eletricamente. Então ele pode ser movimentado através do magnetismo. Vai encher quase até aqui. E depois nós vamos ligar os eletroímãs lá fora que vão produzir campos magnéticos para comprimir o plasma quente até esse tamanho, onde a parte mais quente, a parte mais densa, ficará assim do tamanho da minha cabeça. Mas apreender o plasma com magnetismo já foi comparado a segurar gelatina com elásticos. Atualmente, eles só conseguem manter a fusão por alguns segundos. É incrivelmente sedutor criar um Sol na Terra, porque o combustível, hidrogênio pesado, é barato. É uma variedade de hidrogênio que ocorre naturalmente na água do mar. Controlando a fusão, esta seria uma fonte barata de energia para as gerações futuras. Eclipse no Caribe. Uma coincidência cósmica. A Lua está com o tamanho e a distância perfeitas para encobrir o disco brilhante do Sol. Somente quando o Sol estiver completamente eclipsado é que será seguro retirar esses óculos especiais. Então, será possível observar a camada externa e secreta do Sol, a coroa. A
Apesar de estar 3/4 encoberto, ainda é dia claro. A escuridão diurna abate-se sobre Curaçao. A lua devora as últimas porções do sol. Falta pouco. Agora, com o brilho encoberto, a coroa, a camada externa branca e brilhante do sol, está visível. Surgindo acima do sol, um pontinho de luz. E mais um a sudoeste. São Júpiter e Vênus. Apesar da Terra estar na escuridão, estes dois planetas, a milhões de quilômetros de distância, estão no lado iluminado do Sistema Solar. Mais abaixo, às 2 da tarde, está escuro como a noite. Imagens de um outro eclipse. Nem todos os campos magnéticos são arcos fechados. Alguns estendem-se para fora e a coroa os segue em raios. As linhas magnéticas lançam-se para o espaço e às vezes é possível ver uma proeminência. Do lado direito, uma coluna de gás aparece além da borda da Lua. Uma espiral rosada vista a olho nu apenas durante o eclipse. Mas o eclipse no Caribe termina em apenas alguns minutos. É como um anel de diamante, quando os primeiros raios do Sol incidem sobre os vales da Lua. Os cientistas gostariam de ver a coroa todos os dias, mas os eclipses são raros e difíceis de acompanhar. Então eles os produzem. Há 70 anos, neste belo observatório francês, eles tiveram a ideia de colocar um pequeno disco na frente do telescópio a fim de criar um eclipse mesmo com o Sol brilhando. Eles observam o que acontece em torno da coroa do Sol. Durante 2 semanas, as proeminências aparecem e somem, e a expulsão de partículas enche a coroa e aumenta o vento solar. Isso dá ao Sol um halo avermelhado. Fora da nossa atmosfera, o satélite SOHO consegue uma imagem ainda mais clara. Combinando isso com uma imagem do Sol, nós podemos ver como a atividade na superfície lança partículas na coroa. Mas a radiação e os ventos não são as únicas coisas que o Sol emite. Partículas minúsculas, os neutrinos, jorram do cerne nuclear. Um subproduto da fusão. Eles são como o resíduo do escapamento de um carro, que podem nos indicar como o motor nuclear está funcionando. Sudbury, Ontário. O Observatório de Neutrinos Solares. Durante 3 anos, a mais de 1,5 km de profundidade, eles escavaram uma imensa caverna com 10 andares de altura. O coração do detector, onde eles esperam capturar alguns neutrinos, é um gigantesco tanque de água. Se nossos olhos pudessem ver os neutrinos, eles choveriam com mais violência do que a pior nevasca imaginável. Nada entra em seu caminho. Atravessar 2.000 metros de rocha não é nada para essas partículas. Esta experiência requer o equivalente a 300 milhões de dólares em água pesada. Eles não podem comprá-la, então pediram emprestado. Lá se vão mais de 6 milhões de dólares pelo ralo. Eles usam a água pesada porque ela produz um pequeno flash quando é atingida por um neutrino. E este flash é o que eles estão buscando. Fusões nucleares diferentes produzem tipos diferentes de neutrinos. O tipo de neutrino e sua quantidade são fortes indicadores do tipo de reação que está acontecendo.
Nenhum outro experimento pode nos contar tanto a respeito do núcleo do Sol. Existem cerca de 100 bilhões de neutrinos passando através da ponta do meu dedo a cada segundo. Mesmo assim, com 1000 toneladas de água pesada, o melhor meio para detectar neutrinos no nosso detector só acontece uma vez por hora, de um neutrino produzir um flash de luz que nós podemos observar. Descendo, no nosso caso, a uma profundidade de 2.000 metros, nós temos um grande paredão de rocha para evitar que os raios cósmicos atinjam o nosso detector. Assim, se colocássemos o detector na superfície da Terra, ele brilharia como a aurora boreal. O caçador de neutrinos Duncan Hepburn trabalha em um observatório solar onde o Sol nunca brilha. Mas além de desvendar os segredos do núcleo do Sol, este experimento também vai nos contar a respeito dos próprios neutrinos. Com este conhecimento, estaremos no caminho para saber o destino final do cosmos. O observatório de neutrinos precisa ser um lugar extremamente limpo. Tudo no mundo é radioativo, em certo grau, em níveis baixos. E a nossa defesa é manter o lugar extremamente limpo para que não caia nenhuma poeira no detector. Este laboratório subterrâneo é mais limpo do que uma sala de cirurgia. Duncan precisa se higienizar. Todo mundo que entra toma um banho. O mecanismo básico para detectar um neutrino é: ele vem do Sol, através de nossa Terra, para dentro da água pesada. Água pesada, mas os átomos de hidrogênio desta água têm um nêutron extra. Esse nêutron é o alvo. Quando é atingido por um neutrino, uma partícula de alta velocidade é liberada. Pense nisso como um jogo de bilhar e, de repente, nós veríamos uma bola correndo muito rápido. Ele produz um cone de luz azul. Portanto, em torno do tanque de água pesada, colocamos 10.000 sensores de luz que estão sintonizados para captar esta luz azul e contar sua incidência. Este cone de luz indica a direção de onde veio o neutrino. Este é um sinal muito valioso, porque nós sempre podemos comparar com o lugar onde achamos que o Sol se encontra no céu naquele momento. Além de desvendar os segredos do Sol, o projeto Sudbury conseguiu nos ensinar muito, muito mais. A questão mais fundamental da ciência pode ser respondida aqui. Os flashes na água podem revelar quanto os neutrinos pesam. Sabendo disso, podemos prever o futuro do universo. Existem mais neutrinos do que qualquer outro tipo de partícula no universo. Se eles possuírem uma massa, mesmo que minúscula, isso pode influenciar a atual expansão que está acontecendo desde o Big Bang e talvez até gerar um Big Crunch há bilhões de anos no futuro. Mas qualquer que seja o fim do universo, a morte da nossa estrela acontecerá bem antes. Em 3 bilhões de anos, qualquer vida terrestre estará condenada ao crematório. O Sol perderá seu equilíbrio e o pêndulo vai se alternar entre a fusão e a gravidade. O hidrogênio remanescente vai aflorar e explodir para fora, enquanto o núcleo de hélio vai brilhar muito mais do que o hidrogênio jamais brilhou. Com a expansão do Sol, os planetas mais próximos serão incinerados. As calotas de gelo de Marte derreterão. O Sol, maior, mas não tão pesado, perderá sua atração sobre os planetas e eles se afastarão. Rajadas de ventos escaldantes atingirão os planetas mais afastados. Saturno será desmembrado até o núcleo e seus anéis de gelo vão derreter e ser vaporizados. Antigo gigante, Júpiter agora parece modesto, encoberto por sua lua Europa, cuja calota de gelo derreteu e transformou-se em oceanos. O sistema solar está irreconhecível. O Sol consome a si mesmo agora, tornando-se uma anã branca,
alimentando-se das cinzas elementares das fusões anteriores. Em sua fase final, ele lança imensos jatos de poeira cósmica e os resíduos de sua morte alcançam muito além de seus antigos planetas. A ampulheta esgotou-se para o sistema solar. O Sol, que nutria e proporcionava vida para seus filhos, agora os devora. E ele lança suas cinzas ao vento cósmico para que sejam reunidas em nuvens e depois formar novas estrelas, novos planetas e talvez nova vida. Calor através da pele que o transporta para a corrente sanguínea. Os alimentos apodreceriam no estômago frio de um crocodilo. Nós também gostamos de nos deitar ao sol. E quando fazemos isso, obtemos mais do que apenas um bronzeado. Nossa pele começa a produzir ingredientes para as vitaminas que precisamos para sobreviver, usando reações químicas que são desencadeadas pela energia da luz do sol. Nós devemos nossas vidas a esta imensa usina de força natural. Ela utiliza como combustível o elemento mais simples do universo, hidrogênio, o gás mais leve que o ar, que antigamente era usado para sustentar o voo das aeronaves. 1937, 70 toneladas de hidrogênio impulsionam o Heidelberg sobre Nova Jersey. Mas ocorre uma faísca. O gás se incendeia numa reação química. Mas o mesmo hidrogênio, através da fusão de uma reação nuclear como a do Sol, arrasaria Nova York. Por isso, o Sol é melhor observado a uma distância segura. Lago Big Bear Mountain, onde o ar frio e tranquilo não é afetado pelas ondas de calor. O telescópio do observatório Big Bear pode filtrar o brilho do Sol. Ele focaliza apenas uma frequência específica de cor, e um novo Sol é revelado. Deixando de ser um disco ofuscante e observando a luz emitida pelo hidrogênio quente, as características do Sol aparecem subitamente. Estas características refletem as variações do Sol, variações que, por sua vez, afetam a nossa Terra. As manchas pequenas e arredondadas são as áreas mais frias, manchas solares que localizam-se em uma superfície abrasadora. Labaredas, fissuras que se abrem, brilhando com mais calor à luz do hidrogênio. Estas manchas são algumas das áreas mais claras. Imensos filamentos, arcos de gás erguendo-se acima da superfície. Vistos de frente, eles são as linhas escuras que serpenteiam sobre a superfície do Sol. Estas mesmas características, quando vistas contra a coroa, são chamadas de proeminências. Elas curvam-se para o alto, grandes o bastante para engolir a Terra. Os segredos do Sol são revelados pelo alcance da radiação que ele envia para o espaço. Há muito mais na luz do Sol do que nossos olhos podem ver. Graças à internet, ninguém precisa visitar um observatório para estudar o fundo. O plasma abrasador, prisioneiro do campo magnético, serpenteia em rios de fogo.
O Sol está em constante movimento. Os mapas mostram que o plasma movimenta-se em velocidades diferentes nas diversas camadas. O vermelho é mais rápido, o azul é mais lento. As partículas elétricas giram em redemoinho dentro do Sol. Mais depressa no Equador, mais lentamente nos polos. E essa diferença de movimento produz o magnetismo do Sol. Isso pode ser estudado com o telescópio McMath. O coração deste observatório é um buraco na montanha, com um espelho no topo. Don Jennings veio aqui para estudar o magnetismo do Sol. Apesar dele jamais alcançar a Terra, isso não vai impedi-lo. O tubo em que este telescópio foi construído precisa manter uma temperatura muito constante. E, então, construindo dentro da montanha é como tê-lo dentro de uma caverna. O ar dentro do tubo não é tão turbulento e fornece uma imagem muito mais nítida. Ele tem um espelho no alto que capta os raios de sol e os envia a 90 metros de profundidade pela lateral da montanha até outro espelho que recebe o raio e o focaliza, formando uma imagem exatamente onde nós temos nossos instrumentos preparados. É possível ver uma grande mancha solar. E o mais incrível para mim é aquela mancha solar ali atrás. São duas manchas solares desta vez e não uma só. E como estamos planejando mapeá-las? Alinhe a fenda ali e deslize para... Don e Pedro Sada são mapeadores de campos magnéticos. É um trabalho duro. A paisagem e as manchas solares mudam constantemente. Manchas solares são áreas em que o campo magnético é muito forte e a atividade na superfície solar é muito intensa. E nós queremos estudar a estrutura dos campos magnéticos na região das manchas solares e também observar como elas mudam de hora em hora, de um dia para o outro. Para estudar o objeto mais quente do nosso sistema solar, eles precisam ir para o outro extremo de temperatura. Nós precisamos encher nossos instrumentos com hélio líquido e nitrogênio líquido porque há um sensor dentro deles que precisa ser mantido a apenas alguns graus acima do zero absoluto a fim de operar corretamente. O que se vê aqui é um pouco do hélio saindo e formando vapor d'água no ar. Mas não se trata só de fumaça e espelhos. Há muita ciência séria acontecendo por aqui. Don e Pedro não podem medir diretamente o magnetismo do Sol, mas conseguem ver seus efeitos. O sensor congelado vai observar a radiação infravermelha do Sol e calcular as mínimas variações em sua cor. E agora está tudo pronto. Don, você pode instalar os filtros enquanto eu coloco a agulha no lugar, por favor? Ok. Campos magnéticos fortes alteram a coloração de algumas das luzes do Sol. Don e Pedro sabem qual deveria ser a cor, e observando o quanto ela mudou, eles podem mapear a força. Prepare-se para uma viagem que ninguém mais ousaria fazer. Até o Sol. Acima da camada protetora da nossa atmosfera, você ficaria exposto ao impacto total da radiação letal do Sol. O ultravioleta queimaria sua pele em segundos. Em seguida, viria o câncer de pele. Depois, a catarata. Suas mãos estariam quentes o bastante para derreter chumbo, mas na sombra seus pés sofreriam um congelamento profundo. Estamos indo para o coração superaquecido do nosso sistema solar. Aqui, forças invisíveis dão origem a arcos de fogo tão grandes que engoliriam a Terra. Onde explosões solares alvejam o espaço com jatos de energia pura. Se o nosso planeta Terra estivesse próximo de uma destas, seria vaporizado em segundos. Hastes de hidrogênio quente.
Este prato vermelho é invisível para nós na Terra, onde ficamos ofuscados pelo brilho intenso que existe abaixo dele. Aqui, jatos de calor sobem e descem, cada um com o tamanho do Texas e com 1.600 quilômetros de profundidade. E ainda mais abaixo, em seu núcleo, a temperatura é de 17 milhões de graus centígrados. Mas o planeta Terra está à distância certa desse inferno. Enquanto outros planetas são congelados ou escaldantes, nós, a 150 milhões de quilômetros, estamos em uma zona confortável. Um pouco mais perto e os oceanos ferveriam. Mais distante e a Terra seria um deserto gelado. Sem esta usina de energia, em apenas alguns meses estaríamos cobertos de gelo. Nós devemos nossas vidas a esta fúria do Sol. Sol indomável. O Sol sustenta a vida na Terra. Seu calor dirige nosso clima, evaporando a água dos oceanos e movimentando-a através dos continentes. A chuva e a neve tornam os terrenos adequados para a vida. Mas o nosso Sol não é apenas calor, também é luz. O milagre das plantas é sua habilidade em usar a luz do Sol para crescer. E após crescerem, criam um outro milagre. Através da fotossíntese, as plantas convertem a água e dióxido de carbono em carboidratos, liberando oxigênio. Como as plantas, os animais também aproveitam a energia do Sol. O calor do corpo de todos os animais já foi luz solar. Sem este calor, criaturas como o crocodilo não teriam energia para digerir seus alimentos. Uma câmera de mapeamento térmico mostra as áreas quentes, as protuberâncias nas costas do crocodilo que desenvolveram-se para captar o calor do Sol. Eles absorvem o Sol. O professor e escritor Ken Lang trabalha na própria casa em Boston. Ele dedicou grande parte de sua carreira a pesquisar o que faz o Sol brilhar. O segredo está na capacidade do Sol de comprimir os átomos de hidrogênio com tamanha potência que eles se fundem, transformando-se em hélio. O Sol brilha por fusão nuclear. A fusão de 4 átomos de hidrogênio e 1 de hélio. Primeiro um átomo de hidrogênio funde-se a outro, depois mais um e um quarto. Mas o hélio pesa menos do que 4 átomos de hidrogênio que o formaram. Então a massa é menor do que a que você utilizou. Essa diferença na massa é a energia que alimenta o Sol. Alguns quilos de matéria transformam-se em energia em uma bomba H. Mas a cada segundo, o Sol libera a mesma energia de 1 milhão de bombas H. Apesar disso, existe uma força que impede que ele se fragmente. A gravidade. Ela é forte o bastante para manter o monstro nuclear sob controle. A gravidade comprime o Sol, fazendo com que ele se aqueça por dentro. As partículas movimentam-se mais rapidamente e a fusão nuclear ocorre a uma taxa mais veloz. Isso gera uma pressão de dentro para fora que faz com que o Sol se expanda e esfrie-se novamente. Mas quando a fusão obriga o Sol a se expandir, a gravidade volta a agir. O núcleo se aquece e a fusão nuclear aumenta. Então o pêndulo fica oscilando entre a gravidade e a fusão. É como um cabo de guerra indo e voltando, mas sem vencedor. Tudo começou há 5 bilhões de anos, quando a gravidade agrupou uma nuvem de poeira cósmica. No núcleo, tornando-se mais denso e mais quente, o gás e a poeira fundiram-se. Cometas disparavam na direção do Sol recém-nascido. Hoje, o telescópio espacial Hubble observa o mesmo processo acontecendo em todo o céu.
Nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas. O Hubble aproxima-se delas e nos mostra estrelas de todas as idades num ciclo de vida em que todas estão conectadas, porque as estrelas nascem de outras estrelas. Uma enorme estrela explode e enche o espaço com seus fragmentos. Os vestígios de sua morte unem-se aos destroços de inúmeras outras explosões. Estes resíduos vão se transformar nas sementes de novas estrelas. A nebulosa da Águia, o caldeirão da criação. Nuvens imensas de estrelas mortas há muito tempo. No seu interior, estrelas, planetas, talvez até mesmo vida. Tudo isso esperando pela iminência do nascimento. Mas no gás e na poeira que formam a nebulosa de Orion, a gravidade já reuniu os destroços e deflagrou o fogo celeste. Novas estrelas com bilhões de anos para brilhar. Da história estelar universal, agora voltamos ao nosso Sol. O que se vê no Sol depende de como ele é observado. Além das cores visíveis, existem os raios-x invisíveis, raios ultravioleta, raios infravermelhos e ondas de rádio. As partes mais interessantes do Sol estão em comprimentos de ondas visíveis. Elas fornecem uma nova perspectiva. Da mesma forma que a sintonia de uma TV, cada novo comprimento de onda fornece uma nova imagem, uma vez que a maior parte desta radiação invisível é absorvida pela atmosfera. Nós lançamos satélites. 5, 4, 3, 2... Cabo Canaveral, dezembro, 1995. Espaçonave Atlas. O satélite Sorro paira no espaço em um ponto especial, a 1.600.000 quilômetros, onde a força gravitacional da Terra é tão forte quanto a do Sol. Este observador do Sol, alimentado pela energia solar, encontra-se equilibrado entre os dois. NASA, Centro Espacial Goddard. Os cientistas aqui estudam as imagens que o Sorro enviou para a Terra durante vários anos. Mas em 1998, o controle da missão perdeu estas imagens quando o Sorro girou em relação ao Sol e sua energia falhou. Tudo o que eles podiam fazer era aguardar e esperar que a espaçonave voltasse à posição de frente para o Sol. Lentamente, isso aconteceu. Imagens da galeria do Sorro. Se os nossos olhos pudessem ver a radiação ultravioleta, então a aparência do Sol seria mais ou menos esta. A visão de raio-x mostra manchas brilhantes e quentes. Observando a luz do hélio, uma coroa turbulenta é revelada. Aqui, os gases são movimentados por uma força invisível. Magnetismo. É ele que dá forma ao Sol. Os padrões que nós observamos no Sol são os mesmos das linhas dos campos magnéticos em torno de um ímã na Terra. O magnetismo molda, dá forma e comprime tudo o que nós vemos no Sol. Ele energiza explosões potentes. Ele aquece a coroa solar. O magnetismo invisível governa o Sol. O Sol é tão quente que seus átomos de hidrogênio são desmembrados. O que sobra é o plasma, partículas escaldantes e eletricamente carregadas. E onde houver magnetismo, o plasma vai agitar-se. Aqui, nada fica estático. Este roda-moinho incontrolável é um furacão solar com 1.600 quilômetros de largura. E abaixo da superfície brilhante e visível, a convecção ergue gigantescas labaredas de plasma da fornalha sob pressão, mais abaixo. Ainda mais